A gente não pode falar que tem cura, a gente fala que está controlada. Ele pode não ter sintomas mais, mas ele ainda tem a doença. As mães estão com muitas dúvidas em relação à mudança, né, da terminologia para o diagnóstico de asma. E aí elas ficam na dúvida, doutora, mas não tem mais o bebê chiador, aquele lactente sibilante, agora tudo é asma? Fala pra gente um pouquinho dessa mudança desse diagnóstico e da importância dessa terminologia, o tanto que isso influenciou na vida real dessas mães. Isso é uma coisa boa que aconteceu, porque assim, a gente tratava como asma, né? Entrava corticoide inalatório, bronquodilatador, e as mães falavam, mas se ele não tem asma, por que ele está usando bombinha? Então, essa mudança do GINA, ela foi importantíssima para nós, pneumo, pediatras, porque agora a gente pode realmente falar do diagnóstico de asma. Esse termo lactente sibilante, bebê chador, ele está caindo em desuso. Então, assim, a gente tem critérios clínicos, isso começa crianças com 6 meses, a partir de 1 ano, que tem sibilância recorrente, a gente já começa a falar em asma. E aí, asma é uma doença inflamatória crônica, então você precisa de ter vários episódios, e isso é um dos critérios clínicos. Então, é sibilância recorrente, e não é só de chiado, tem bebê que não chia, tem criança que não chia, mas tosse noturna, por exemplo, é um critério. Aquela tosse noturna todo dia à noite, criança que cansa quando faz algum esforço físico, criança que cansa quando sorri, quando chora, desconforto respiratório para qualquer esforço. Esse é um dos critérios. Outro critério é se ela já tem alguma atopia, ela já tem dermatite atópica, ela tem rinite alérgica, ela ou a família, principalmente os pais. A gente considera os pais de primeiro grau, que é o pai, a mãe da criança ou o irmão. E história pessoal dela mesma. E um marcador no exame de sangue que a gente tem, que é o eosinófilo. Então, é outro segundo critério, que é histórico de atopia e eosinofilia. E o terceiro critério, que a gente sempre utilizou, que é a resposta terapêutica. Se você entrou com a medicação e melhorou, né? Eu brinco assim, mãe, aceita que dói menos, né? Então, assim, a gente já te utilizava isso, né, na prática clínica, mas não estava documentado. E o GINA é a nossa referência, é um documento que foi feito, é um documento feito por especialistas do mundo todo, que chegou à conclusão que esses, e agora a gente utiliza isso, sabe? E o acesso à informação está muito fácil, né, meninas? A própria mãe tem acesso ao GINA, e ela vê as atualizações, e ficou mais fácil agora da gente. A adesão ao tratamento melhorou, porque agora elas entendem que é asma. Ah, mas ele está sem crise tem 2 anos. Ela está controlada. Não significa que ele não tenha. Em algum momento vai voltar a ter sintoma novamente. Hoje mesmo atendi um pacientinho que foi paciente meu em 2021, 2022. Ele usou a bombinha por um bom tempo. Ele era pequenininho. Naquela época a gente não podia falar que era asma. A gente falava que era bebê chiador, mas eu tratei como asma. Eu entrei com corticoide inalatório contínuo por tempo e ele melhorou. Agora ele teve um quadro infeccioso e voltou a ter tosse novamente. E eu falei para a mãe, ele é asmático. E agora ele tem 6 anos, né? Aí é mais fácil. Mas antes dos 6 anos, a gente tinha esse problema, porque se não é asma, por que está tratando como asma? Isso. E aí isso agora, graças a Deus, mudou a nomenclatura, para a gente foi bem melhor. Isso. E aí a gente consegue fazer o diagnóstico de asma mais precoce, né? Não como antes, que era só a partir de 6 anos de vida, como você falou aí agora. E agora a gente consegue falar isso para as famílias e a adesão ao tratamento é mais eficaz. Essa família tem uma tranquilidade em saber o que a criança tem. Então, eu acho que isso realmente foi um dos avanços que a gente teve esse ano aí de atualização na pediatria, na pneumopediatria. E isso faz muita diferença no nosso dia a dia. Com né, certeza. E aproveitando o gancho, trazendo uma das perguntas que a gente recebeu, a asma tem cura? Você falou aí, tá controlada. E aí uma mãe perguntou, doutor, meu filho recebeu diagnóstico de asma 2 anos atrás. Ele ainda tem asma? Curou? E aí, explica para nós. A gente não pode falar que tem cura, a gente fala que está controlada. Ele pode não ter sintomas mais, mas ele ainda tem a doença. Porque a asma é uma predisposição genética que se une aos fatores ambientais. Então, e como ele tem essa predisposição genética, a qualquer momento ele pode desencadear a doença. Então, a gente não pode falar que ele está curado. É diferente de uma pneumonia, que você trata, entra com antibiótico e cura. Sim. Não, a asma é uma doença crônica e ela tem controle. E para controlar, não é uma coisa que eu vejo muito, isso aí é muito bom a gente enfatizar, melhorou a tosse, parou a medicação. Não, a gente melhora a tosse, demora até 2, 3 semanas, dependendo dos quadros, até 2, 3 semanas para ceder a tosse totalmente. E a gente mantém a medicação no mínimo 4 ou 6, 8 semanas sem tosse.
para daí eu falar que eu posso tirar o medicamento. Isso é uma coisa que acontece muito, de parar de tossir e parar de usar o remédio. E aí volta a ter crise novamente, e aí faz até uma pneumonia associada. Isso é uma coisa importante que as mães precisam saber. Não é porque está sem tosse, que está sem sintoma, que eu posso parar a medicação. Sim. Tá? Não é porque você está com a pressão controlada que você vai parar de tomar antihipertensivo. Isso é doença crônica. Tá? Exatamente. E assim, as mães, principalmente agora, essa época do ano eu não tiro medicação de ninguém. Olha o clima, como é que tá. Quanto vírus, Uma né? oscilação circulando por aí. climática. E o que a gente vai grande. fazer agora no final do ano? A gente vai sair à noite com as crianças, a gente vai ter contato de viajar, Viagem. vai pro shopping, vai fazer um monte de coisa diferente. Então eu falo assim, mantenha essa dose que tá controladinha, depois, em janeiro, a gente vê se tira. É melhor você manter uma dose baixa controlada do que você tirar e a criança... Imagina ela pegar uma infecção no meio das festas, que chato, né? Você tem que ir pro hospital no Natal, Ano Novo, por causa de uma crise. Então, uma coisa que acontece muito é de achar que melhorou o sintoma, que a doença acabou a doença. Não é assim, ela está controlada. Sim. E aí, quando ela está controlada, atingimos o controle, atingir a dose controle, eu mantenho ela no mínimo, o ideal é fazer 2 meses, 8 semanas, para depois pensar em reduzir. Aí a gente vai reavaliar, ver se pode reduzir a dose. Em alguns casos, se a dose estiver baixa, a gente tira. Em outros casos, a gente aumenta, porque a criança teve pior dos sintomas. Então, assim, tem que manter a medicação mesmo sem sintomas. E o acompanhamento, né? Sim. E aproveitando aqui mais uma pergunta. Tá controlada, tá tudo bonitinho. Quais fatores podem desencadear uma crise numa criança que está bem? Quando a criança está controlada, dificilmente ela vai ter crise. Se ela teve crise, ela está parcialmente controlada. É uma classificação que a gente utiliza. Tipo assim, ela está sem sintoma, mas ela gripou, ela ficou mais cansadinha. Então, a gente considera parcialmente essa criança, a gente não vai reduzir a medicação. A gente vai manter por mais tempo e vai ver. O corticoide inalatório, por que a criança tem crise? Porque ela inflama exageradamente. Asma é uma doença inflamatória que você tem um exagero na resposta. E aí, quando a criança utiliza o corticoide contínuo e que está controlada, ela não vai ter essa resposta exagerada. Ela vai gripar, aquela gripe dela vai durar 2, 3 dias, igual qualquer criança, e vai ficar tudo bem. Ela não vai precisar de usar antibiótico, ela não vai precisar de ir para o hospital, que é o que acontece. Então, quando a gente reavalia, mãe, nesses últimos 30 dias, ele gripou. E aí? Doutora, 2, 3 dias, mas ele não cansou, eu não precisei de usar o Aerolim. Perfeito, a doença dele está controlada. Não, doutora, ele estava bem, mas ele gripou, ele ficou mais cansadinho. Então, a doença dele ainda não está controlada. Precisamos rever o tratamento e ver o que está acontecendo, entendeu? Então, quando ela está controlada, ele pode gripar, ele pode tomar vento, ele pode tomar banho de piscina. Poeira, terra, que ele não vai fumaça, exagerar na o resposta. Que a gente tem aqui, né? O objetivo do tratamento, gente, é ter qualidade de vida. Se for para não poder fazer nada, a gente coloca numa redoma de vidro, fica tudo certo. Não precisa nem usar medicamento, tá? Então, o uso do medicamento é para controle e para melhorar a qualidade de vida não só da criança, mas da família também, sabe? Então, esses critérios a gente utiliza muito. Ah, ele viajou, ele foi em Caldas Novas e não teve nada. Oba, tem sinal de que ele está controlado, tá? Mas, assim, a criança que tem asma, ela tem uma doença inflamatória e inflamação é resposta inflamatória, é resposta do organismo exagerada. O Clenil, os corticoides inalatórios, a budesonida, a fluticasona, eles controlam essa inflamação. Esse é o objetivo do tratamento, controlar a resposta inflamatória. E aí ele vai ter vida normal. E só pode tirar com o acompanhamento médico. Então, o médico vai tirando na hora certa. Eu aprendi a colocar na receita não tantos dias seguidos, tipo até o retorno. Isso faz diferença, isso faz muita entendeu? diferença. Porque assim... Às vezes dá os dias e a criança não está bem, né? E aí a mãe tira porque ela está escrito. É diferente de um antibiótico que a gente determina o prazo de que vai usar. Exatamente. O tratamento da asma, ele depende muito da resposta do paciente, que a gente não sabe quanto tempo vai durar. Não é um antibiótico, é um corticoide inalatório. Cada criança responde de um E jeito. cada criança... Eu tenho 2 pacientinhos gemelares que nasceram no mesmo dia, filhos da mesma mãe, que usam para controlar, eu tive que usar doses diferentes. Entendeu? Sim. E eles vivem no mesmo ambiente, mas são 2 pessoas diferentes. A gente não trata a doença, a gente trata o doente. Então, para cada um vai ter uma resposta. Não é porque para fulano foi assim que para mim vai ser também, entendeu? Até irmãos, no caso deles, são irmãos que nasceram gemelares, entendeu? E aí e são diferentes. Imagina, crianças diferentes que moram em outras famílias, ou que, entendeu? É muito diferente isso. Sim, você falou um ponto aqui que às vezes a gente recebe muito essa dúvida no consultório. Doutora, a asma tem relação genética ou não?
Se eu não tenho ninguém na minha família com asma, se eu e minha esposa não tem asma, tem possibilidade do meu filho ter asma? Sim, ele pode ser o primeiro da geração. E será que não teve? Será que aquela tosse que tinha quando era pequeno já não era asma? É porque, assim, o diagnóstico de asma, as pessoas têm muito medo do termo, Sim. sabe? Então, às vezes, ele tinha tosse crônica, tosse noturna, tinha cansaço quando era pequeno e ficou como se fosse, sei lá, gripe, até pneumonia de repetição. Eu não tenho asma, mas eu tinha pneumonia de repetição. Será que essas pneumonias de repetição não foram crises de asma? Então, assim, não é porque as mães, a criança, filho de mãe asmática, tem muito maior chance, isso é fato. E outra coisa que é importantíssima, o tabagismo intrauterino. Na hora que a gente fala que, assim, a mãe que teve contato com o cigarro durante a gestação, isso aumenta em 50% de chance da criança desenvolver asma na infância. E não é ela fumar, é o pai Contato. fumar perto dela. O Sim. vô fumar perto Isso é dela. importante, Então, porque eles acham que é só se a mãe só se a fumar, mãe né? fumar. E, ele fuma no quintal. Não, é tabagismo passivo. Então, se tem qualquer pessoa próxima que convive por mais tempo que fuma, isso é tabagismo. Isso aumenta muito o risco de asma. Ela não teve, o pai não tem. Mas ela teve contato com o cigarro durante a gestação. Esse menino vai desenvolver. E geralmente a gente acha isso como um fator, Sim. sabe? Acho. Ele não tem, mas você teve contato com o cigarro, entendeu? Sim. Então, assim, é uma coisa que na nossa anamnese precisa ser perguntada também. O tabagismo intrauterino é um fator de risco importantíssimo. E, assim, eu falo o seguinte, várias coisas a gente não consegue evitar, né? Tipo, o vírus, Não consegue. mudança climática. Mas o tabagismo dá, né? Aí sim. Tá. O tabagismo é algo evitável. Eu Sim. acho que, assim, se é uma coisa que a gente sabe que faz mal, a gente tem que evitar.